Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos os 3 últimos capítulos do livro de Levítico. Amém? Está passando rápido, hein? Mais um livro que nós rompemos, né? Mais um livro que nós conseguimos terminar a leitura. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer pelas tuas misericórdias, porque elas se renovam todas as manhãs. Agradecer porque o Senhor é um Deus que nos ouve, está atento ao nosso clamor. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nesse momento eu libero uma bênção especial para todos aqueles que estão acompanhando a leitura, que o Senhor possa trazer a tua cura, a tua restauração, a tua transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Eu sou muito grata por esse tempo ao Senhor. E, Pai, continua nos orientando, continua nos dando a sabedoria do Senhor, a revelação através do teu Espírito Santo. Por favor, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, Levítico capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um Shabat ao Senhor. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá um Shabat de descanso para a terra, um Shabat ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não ceifará o que nascer espontaneamente depois da tua colheita. Não colherás uvas de tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. E o Shabat da terra será alimento para vós, para ti, para teu servo, para tua serva, para o teu servo contratado e para o estrangeiro que peregrina contigo. E para o teu gado e para os animais que estão na tua terra, todo o seu incremento será para alimento. E tu contarás 7 Shabats de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabats de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, nem vindimareis as uvas da tua vinha descoberta. Pois isto é o jubileu, santo será para vós. Comereis o acréscimo do campo. Neste ano de jubileu, retornareis cada homem à sua possessão. E se vós venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou comprardes alguma coisa da mão do teu próximo, não oprimais uns aos outros. Conforme o número dos anos após o jubileu, tu comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos dos frutos, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentará o seu preço,
e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número dos anos dos frutos, ele vende para ti. Portanto, ninguém oprima um ao outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os, e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear nem colher o nosso incremento? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho até ao ano novo, até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. E em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier para redimir, então ele resgatará o que vendeu seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda e restituirá o excesso ao homem a quem a vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas se ele não for capaz de restaurar-lhe, então o que foi vendido permanecerá na mão do comprador até o ano do jubileu. E no jubileu sairá e ele tornará sua possessão. E se um homem vender uma casa de moradia em cidade murada, então ele poderá resgatá-la dentro de um ano inteiro após a sua venda. Durante um ano inteiro ele poderá resgatá-la. Mas se não for resgatada no prazo de um ano inteiro, então a casa que estiver na cidade murada pertencerá para sempre àquele que a comprou, por todas as suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em volta serão consideradas como os campos da região. Elas poderão ser resgatadas e sairão no jubileu. Contudo, as cidades dos levitas e as casas das cidades de sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade da sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão entre os filhos de Israel, mas o campo dos arredores das suas cidades não poderá vender, porque é a sua possessão perpétua. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás. Sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura, nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão possa viver contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser vosso Deus. E se teu irmão, que habita contigo, empobrecer, e se vender a ti, não o obrigarás a servir como um escravo, mas como um servo contratado, e como um peregrino ele estará contigo. Ele te servirá até ao ano do jubileu. E então ele partirá de ti, ele e seus filhos com ele,
e retornará à sua própria família, e a possessão de seus pais retornará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos e às escravas que tiveres, serão dos pagãos que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós comprareis. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuireis por herança para vossos filhos depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao peregrino ou estrangeiro que está contigo, ou a um membro da família do estrangeiro, depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Ou seu tio ou o filho de seu tio o resgatará. Ou qualquer um dos seus parentes, alguém da sua família, poderá resgatá-lo. Ou, se ele for capaz, poderá resgatar-se a si mesmo. E ele contará com aquele que o comprou, desde o ano que foi vendido a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme o tempo que o servo contratado está com ele. Se ainda muitos anos faltarem, de acordo com esses anos, ele dará o preço de sua redenção, segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então os calculará com ele, e segundo os seus anos, ele lhe dará de novo o preço de sua redenção. E como servo contratado anualmente, estará com ele, e o outro não governará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se ele não for resgatado nestes anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como os seus filhos. Pois para mim, os filhos de Israel são servos. Eles são os meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus Shabbats e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita. E comereis o vosso pão até vos fartar, e habitarei na vossa terra com segurança. Eu darei paz na terra e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós à espada, e 5 de vós perseguirão a 100,
e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós à espada, porque eu terei respeito para convosco. Eu vos farei frutificar e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomem os olhos e causam angústia ao coração, e semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze, e a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos
que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus Shabats todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus Shabats. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos Shabats, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá, e eles fugirão, como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não tereis poder algum diante dos vossos inimigos, e perecereis entre os pagãos, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com eles transgredirão contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão, me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus Shabats, enquanto estiver desolada sem eles. E eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E apesar de tudo isso, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Mas por causa deles me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação, e a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos,
e a da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não a alterará, nem a trocará bom por mal ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto o que for trocado como aquele por que se trocou, serão santos. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte, além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. E se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, àquele a quem a terra pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário. De 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará. Seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido, de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo o que ele tem, tanto de homem como de animal ou de campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor,
santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará. Se o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Moisés, aos filhos de Israel, no monte Sinai. Amém? Terminamos o livro de Levítico. Que maravilha! Bom, agora no outro vídeo nós iniciaremos o livro de Números, amém? E o livro de Números, ele vai trazer uma narrativa da trajetória dos israelitas, desde lá do Monte Sinai até as proximidades da Terra Prometida, tá bom? Ele é chamado assim, Números, devido a um censo do povo de Israel que há nele, né? Que vai descrever essa quantidade de pessoas, tá bom? Não vamos nos desanimar, né? Vamos seguir em frente. A leitura às vezes é um pouco repetitiva, mas isso é uma estratégia do Senhor para a nossa vida, né? O próprio Paulo diz, eu quero falar várias vezes a mesma coisa até que você fique gravado para você, tá bom? Então é uma estratégia do Senhor também, essa questão da repetição, tá bom? Deus abençoe sua vida. Nos vemos então no próximo vídeo com o livro de Números. Fiquem na paz.